Vocês se lembram? Alguém se lembra dessa música? Eu até acho que eu vou me atrever a cantar. O que será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser? Não. Essa pergunta a gente tem feito cotidianamente em nossas vidas. Mas como envolvidos numa sociedade, numa comunidade, nós temos uma série de responsabilidades sobre esse futuro. Essa imagem linda, esse pássaro, esse sol, parece uma coisa fantástica, mas a imagem do meu amigo Diogo Zanata, na verdade, é um alerta sobre o que a gente fez no passado, o que estamos fazendo agora e o que a gente vai fazer no futuro. 2050, eu vou estar se estiver aqui, com 85 anos. E vocês? Quem estará aqui? Muitos vão fazer parte desse futuro, da metade do século XXI. E o que vai estar acontecendo conosco? O que vai estar acontecendo com o planeta? Um pouco nesta linha de alarmista, afinal de contas, mas faz parte também das nossas responsabilidades. Não estamos mais num cenário de ficção científica, de Blade Runners, ou etc. As evidências estão aqui, na nossa casa, e a gente tem falado muito sobre isso. Inclusive, essas evidências científicas, elas são trazidas pelo próprio painel intergovernamental das mudanças climáticas, o famoso IPCC, que tem recebido uma série de críticas, de discussões, mas que faz parte da nossa vida e faz parte desses cenários. Não faz parte de apenas uma coisa distante, até a gente estava discutindo um pouco sobre isso antes. Esses cenários são muito pessimistas. O Brasil faz parte desses acordos também internacionais para tentar minimizar e buscar algumas alternativas. Por outro lado, um instituto, um escritório de arquitetura e de engenharia internacional estabeleceu em 2019 4 cenários para esse futuro, pensando no equilíbrio entre natureza e meio ambiente. E um deles aponta um cenário bastante positivo, que é o chamado período pós-antropoceno, onde o equilíbrio entre a tecnologia, o conhecimento, a favor do bem-estar dos seres humanos e da natureza. Mas isso nos volta a essas imagens, que a gente tem discutido, tem conversado, tem falado, faz parte das nossas vidas. Essa imagem de Passo Fundo do ano passado, de setembro do ano passado, as 2 imagens também desse meu amigo fotógrafo, jornalista, do Diogo Zanata, de Mussum e Roca Salles, também trazem esse impacto. Mas o principal dessas imagens do Diogo é a dimensão humana sobre isso. Acontece o desastre, cidades arrasadas, mas as pessoas em situação de calamidade social, vulnerabilidade, etc. Por outro lado, essa imagem parece que pode ter sido feita ontem, em qualquer lugar do Brasil, mas ela foi feita há poucos dias atrás, lá em Passo Fundo, onde não conseguimos respirar. Isso também deve ter atingido uma série de outras áreas do nosso Brasil. E volta a imagem do sol vermelho, que para alguns é bastante instagramável, mas revelando de novo esse cenário e essas possibilidades do nosso fracasso como seres humanos e da sociedade e da tecnologia. Temos várias alternativas para isso. Até a própria música, dizia, será como Deus quiser? Não, né? Nós que vamos falar sobre isso. Nós que vamos ter que resolver quais são as alternativas para esse futuro, quais são os caminhos a seguir, etc. Bem, eu sou professor universitário na Universidade de Passo Fundo, sou arquiteto urbanista, como a Carol também, e a gente acaba pensando uma série de coisas, de possibilidades sobre as alternativas para esse futuro, envolvendo todas as dimensões humanas, ambientais.
E parece meio contrassenso, mas o ponto de partida dessa pesquisa, que nós temos recursos da FAPERGS, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, e apoio de empresas privadas também, construindo o que a gente chama das 5 hélices da inovação, relacionando uma coisa de outro caminho, de outro campo, que é da natureza, da biologia, com as microalgas Spirulina platensis. Nosso grupo de pesquisa, que é formado também um grupo bastante multidisciplinar, tem trabalhado bastante sobre isso, né, sobre essas aplicações das microalgas, seja para o tratamento de águas residuais, de esgotos, para biocombustíveis, para biorremediação de locais contaminados, biofertilizantes, na indústria farmacêutica e também na alimentação humana e animal. Afinal de contas, a espirulina tem um grande potencial de proteínas vegetais. Com essa ideia, o que leva, então, para a gente pensar no campo da arquitetura? É pensar em referências internacionais também. Por exemplo, esse é o BIC, um edifício construído em Hamburgo há mais ou menos 10 anos, com 10 anos de possibilidades, de potenciais importantes para o setor, trazendo uma série de novidades e inovações tecnológicas, etc., acaba sendo parece um pouco afastado da nossa realidade, mas pensar naquilo que a gente chama de árvores líquidas, pensar na fotossíntese como um elemento de captura do dióxido de carbono nas nossas edificações. O projeto, então, voltando para a área da arquitetura, ele está sendo colocado no edifício universitário, obviamente, como laboratório, pensando, além desse sequestro de carbono, ou seja, a absorção do dióxido de carbono de todos esses gases, a partir do processo da fotossíntese, por isso a biologia, aplicar na arquitetura e usar a tecnologia também. Isso vai servir para fazer esse sequestro, para essa minimização desses efeitos nocivos dos gases de efeito estufa, controlar a incidência solar e melhorar o conforto térmico dos usuários. E aqui eu mostro um pouco esse processo como um todo, desde o início, do processo de inovação, etc., e já também a colocação já de um protótipo, de todo esse processo da ideia até esse protótipo, colocado no ambiente da universidade, e a gente pode perceber, a ideia é transformar as fachadas, transformar os edifícios também em seres vivos, propriamente dito, mudando o panorama das nossas cidades. Colocar verde nas árvores, nas ruas, mas também colocar verde nas próprias fachadas dos nossos prédios. A ideia, aqui ainda, obviamente, em processo de inteligência artificial, é buscar essa integração, fazer esses testes, verificar, poxa, mas isso, fora tudo bem, e no Brasil? Então, a gente tem essas possibilidades de trabalhar com isso numa versão, digamos assim, nacional, de verificar todo esse potencial, entender todo esse processo, contribuir para o que a gente chama de transição energética, que seria um novo modelo de sociedade, completamente diferente a esse. Afinal de contas, precisamos mudar uma série de paradigmas para evitar os impactos severos que vão existir, que já foram comentados antes. E com isso, eu volto de novo com essa pergunta: o que será o amanhã? Pensaram? Não precisa ser 2050. Vamos pensar para o ano que vem, vamos pensar para 5 anos, 10 anos. Tá? E é isso que a gente precisa refletir um pouco. Essas ações que a gente já fez, então, refletir o passado, saber o que a gente fez no passado, trabalhar em cima daquelas coisas que estão acontecendo no presente, mas, sobretudo, que os nossos pensamentos e as nossas ações reais, elas possam contribuir para a modificação de um futuro que a gente sabe que não é tão bom. Eu confesso que eu não sou muito otimista com o futuro. Mas, como professor universitário, como ativista de uma arquitetura e de um urbanismo para todos, inclusive, eu acredito que assim a gente possa melhorar muita coisa que tem por aí. Contribuímos com as nossas ações, contribuímos com as nossas realizações para o futuro. Obrigado.